Olá, como vai? Bem-vindos ao ONU News. Eu sou Mônica Grayle. A nossa convidada hoje é a doutora Natália Jatene. Ela é médica, cardiologista, pediátrica e está falando conosco, como você pode ver aí, da UTI do Hospital do Coração. Doutora, muito obrigada por tomar esse tempo para falar conosco aqui na ONU News. Obrigada a você, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Doutora, um aumento recorde de casos de obesidade infanto-juvenil. O que está acontecendo? O que deu errado? É realmente momento recorde disso tudo. A gente tem uma sucessão de coisas acontecendo, né? A gente tem uma mudança no estilo de vida das crianças. Então, antigamente as crianças brincavam muito mais soltas, brincavam muito mais nas ruas. Acho que a insegurança nos trouxe uma necessidade de colocá-los mais para dentro de casa. Isso é uma coisa que já tem um impacto grande. As crianças estão muito mais sedentárias, então isso também é uma coisa que impacta muito na obesidade. O fato dos aplicativos, dos sistemas de eletrônicos, né? Então, videogames, tablets, celulares e tal, isso ficou muito mais evidente. Isso é uma coisa que veio para ficar, então eu acho que a gente vai ter que lidar um pouquinho com isso e talvez mediar melhor essas crianças. E eu acho que teve muitas mudanças na alimentação também. A gente tem um uso muito maior de alimentos ultraprocessados. Eu brinco que são alimentos que a gente abre no pacote, né? Então, a quantidade de alimentos que a gente tem aberto no pacote está infinitamente maior do que alimentos que a gente pega na terra. Então, e acho que exatamente pela mudança de estilo de vida de todo mundo, né? Acho que os pais estão mais envolvidos com trabalhos, mais fora de casa, eventualmente. Essa criança acaba passando muito tempo, tem crianças que passam muito tempo sozinhas, brincando pouco. Então, acho que é uma sucessão de coisas, assim, não consigo dizer um único motivo, mas o que a gente vê é um aumento absurdo e muito grande dessa população obesa. E o interessante é que a gente muitas vezes percebe que as famílias não acham que essa criança está obesa. Então, isso é uma outra coisa também, a percepção, nem sempre a criança já tem níveis de obesidade, mas a percepção da família não é assim, não é compatível com o que a criança tá, sabe? Isso é Então, bem isso é uma coisa interessante. interessante. Não, isso é totalmente interessante. É, A senhora tocou num ponto tão é, importante, porque muitas pessoas associam a obesidade ou estar no sobrepeso à saúde. Ainda se tem essa ideia é, tão antiquada? é. Sim, sim. E outras coisas que a gente também percebe normalmente a criança obesa normalmente vem de uma família obesa. Vem de uma Hum, família com erro alimentar muito grande, vem de uma família com hábitos de vida muito, muito diferentes. Então, não tem como a criança ser diferente do que a família é. E hum. na infância, quem coloca o alimento dentro de casa, quem incentiva a atividade física, é a família, né? Então, os adultos conseguem tomar decisões por conta, né? Mas na infância acaba sendo a família que define por eles. E às vezes é muito difícil a gente mudar isso na infância por conta da família. Eu estava até conversando com a nutróloga aqui do hospital e tudo, ela faz um ambulatório de obesidade Hum. e ela comentou que ela começou a pesar as mães nas consultas. Aham. Porque, e aí percebia que se a criança ganhava peso, consequentemente a mãe tinha ganhado peso também. E o contrário era verdadeiro, quando essa criança perdia peso, a mãe perdia também. Ou seja, é uma coisa totalmente familiar, assim, sabe? Um Então trabalho isso a de gente tem equipe. percebido bastante. Total, total, tem que ser. E o provedor da casa são os pais, e quem coloca a comida em casa, e o tipo de alimento e a qualidade do alimento também, né? Mas é tão difícil colocar, por exemplo, ali, colocar as frutas à disposição, deixar as frutas na sala, na cozinha, ou a gente não tem o hábito. Eu me lembro, por exemplo, de um jornalista na Alemanha que me dizia: eu acho interessantíssimo, vocês no Brasil têm tantas frutas e tomam suco de caixinha. Isso é uma questão cultural, não é, doutora? Eu acho que tem indústria, tem apelo de marketing, então isso Uhum. tudo eu acho que está envolvido nesse processo. Mas com certeza, se você não tiver em casa, não tem como essa criança comer. Se você tiver uma fruteira com as frutas lavadas, as frutas picadas na geladeira,
é muito mais fácil e otimiza muito mais. Mas eu acho que por esse estilo de vida de todo mundo, que é sempre essa loucura, essa correria e tudo mais, as pessoas preferem comprar alguma coisa que eles acham que é mais natural num pacote, ou alguma coisa que sempre tem um aditivo, tem uma gordura trans, uma gordura saturada, alguma coisa desse tipo, que não é o que o alimento in natura nos traz, né? E então acho que isso é uma coisa que com certeza mudaria. Como você disse, um dos exemplos, deixar as frutas mais disponíveis. As escolas têm ajudado muito, Uhum. muito. Eu percebo que os cardápios das escolas, os que oferecem lanches e almoços nas escolas, tem sido um cardápio muito mais balanceado. As crianças já estão, as escolas estão tomando muito cuidado com isso já, sabe? É uma coisa que eu percebi que mudou. E essa também é uma Mas dentro questão. de casa nem sempre. Pois é, a mudança começa aí, não é verdade? E É, essa também é uma é, questão econômica. O Unicef, por exemplo, diz que se sim, nada for feito até 2035, deve haver um impacto econômico global do sobrepeso e da obesidade, deve ultrapassar 4 trilhões anualmente, muito mais do que o PIB de vários países. Agora, sim. também tem a questão associada de que uma dieta saudável ela custa mais caro. Como é que as famílias podem, então, o que elas podem fazer? Vamos passar para essa parte prática e também, claro, essa parte Sim, clínica, porque isso causa risco e risco de morte. As crianças têm que sim, voltar sim. com mais frequência às consultas médicas. Como é que a senhora vê uma espécie de solução e até mesmo de parceria, pais e médicos? É. Eu acho que, voltando um pouquinho no primeiro assunto que você comentou, a obesidade traz outras doenças associadas, né? Uma criança obesa é uma criança sedentária, é uma criança que normalmente se alimenta mal, é uma criança que normalmente tem o colesterol mais elevado, triglicéridos mais elevado, e que vai levando a outras doenças, e principalmente a síndrome metabólica, que é uma condição que a gente se preocupa muito, predispõe diabetes. Então, e que muitas vezes não desenvolve na infância. Isso se desenvolve numa vida adulta, mas já num contexto a coisa se perdeu muito, sabe? Hum. O que a gente consegue, o que a gente costuma conversar no consultório, que eu gosto de fazer, eu gosto de entender a dinâmica familiar. Não tem uma fórmula de bolo e não tem uma prescrição exata para esse tipo de problema. Eu acho que é um problema que envolve muita coisa. E o ideal seria uma equipe multiprofissional envolvida nesse processo. Então, ter um apoio de uma nutricionista, ter um apoio de um educador físico, ter a escola jogando junto com a família estar conscientizada disso. Então, acho que a primeira coisa, o mais importante é conscientizar a família, entender essa dinâmica familiar. Mas e Eu uma acho criança que isso é o pobre? que a criança pobre, o que a gente pode tentar fazer com certeza, um salgadinho não custa menos do que uma banana ou uma maçã. Então, eu acho que é cultural. Eu acho que a gente precisa entender Hum. o quão ruim e o quão deletério é um salgadinho, um refrigerante. Tem famílias que não tomam água, tem famílias que só tomam refrigerantes. Então, eu acho que é conscientizar, mostrar para a sociedade, mesmo as crianças mais pobres, as crianças que não têm acesso a tudo isso, se elas comem na escola, com certeza a alimentação na escola é melhor do que a alimentação de casa. E os pais têm, eu acho que conscientizar os pais, isso eu acho que é o mais importante de tudo. E entender que valor por valor, você pode mudar um prato de arroz, feijão e um ovo é muito melhor do que um salgadinho, um chocolate ou uma bolacha recheada, entendeu? Caloria vazia que essa criança ingere. Então, e valores, assim, se você for comparar, muitas vezes um prato de comida vai custar menos do que refrigerantes e salgadinhos e outras coisas deletérias, assim, sabe? Então, eu acho que, primeiro, se conscientizar de que é um problema, de que está aumentando e o quão grave é. E a gente tem na nossa sociedade que era lindo um bebê ser gordinho, né? Hum. Bebê e criança magros, as pessoas, principalmente os mais velhos, tá muito magro. Uhum. Então, mudar um pouquinho essa mentalidade. Nem sempre. E não estou dizendo que não é questão de beleza. É só entender que nem sempre o saudável é ser gordinho ou estar acima do peso. E que o magro não é saudável. Né? Então, eu acho que isso é uma mensagem importante para gente comentar. E acho que as famílias precisam se conscientizar, Mônica. Eu acho que é quem é É. importante saber. Assim.
Doutora Natália Jatene, para quê? A minha última pergunta é para quem está nos assistindo agora e quer recomeçar a vida de novo de uma maneira mais saudável com seus próprios filhos. Quantas porções de frutas, de legumes e como é que esse prato deve ser montado? A gente sempre fala pelo menos umas 3 porções de fruta por dia, então, em cada refeição, e uma alimentação balanceada. A gente, de uma forma muito assim, rápida e fácil, ter Hum, pelo menos 5 cores no prato. Eu acho que é uma coisa que facilita muito. Então, vamos supor o arroz e o feijão, que é o que normalmente as pessoas comem, já são 2 cores. Um legume já é a terceira cor. aham, Uma mistura, que todo mundo fala que é mistura, eventualmente uma proteína, é uma quarta cor. E uma salada é uma quinta cor, sabe? Então, acho que ter 5 cores no prato de uma forma balanceada seria o ideal. E uma ideia de pelo menos umas 3 frutas por dia seria também o ideal. Evitar refrigerantes, eu acho que isso também é uma coisa muito importante. Evitar doces. É difícil uma criança não comer doce, nem é o intuito, né? Mas eu acho que balancear, eu sempre recomendo, olha, escolhe uns 2 dias na semana, são aqueles dias que você faz uma refeição mais fora de hora, ou uma coisa um pouco mais gordurosa, uma coisa, a gente brinca, uma besteira. Então eu acho que seria interessante mais ou menos essa visão, assim. E não substituir pratos de comida por coisas que a gente abre em pacote. Às vezes, eu não vou almoçar, eu vou pegar uma hum, batatinha, eu vou tomar um suco de caixinha, que tem muito açúcar, metade do suco de caixinha é açúcar. Então, e a gente percebe uma alimentação também muito pro doce, né? Essas crianças uhum. que têm uma predisposição à obesidade, que já estão obesas, vem junto com uma alimentação muito mais doce, assim, e caloria vazia, né? Então eu acho que seria mais ou menos essa recomendação e tentar se mexer. Tentar se mexer. Tem uma escada em casa, sobe escada. Tem um cachorro em casa, leva o cachorro para passear no quarteirão. Não estou pedindo para ir numa academia, que nem sempre é possível, mas se mexer, chutar um pouco de bola, tentar levar em alguma atividade extra escola, se possível, mas em casa dá para a gente fazer muita coisa se a família desconscientizar da importância disso. Pular corda, um ótimo exercício. Perfeito, pula corda parada em casa, é fácil de arrumar uma É, corda em casa, é né? isso. E, Doutora, mas é aquilo que envolve o contexto familiar, nem sempre essa criança está supervisionada, é. então acho que a gente precisa entender o contexto familiar para a gente conseguir orientar bem essa família. Doutora Natália Jatene, muito obrigada por essa entrevista ao ONU News em português. Ela é médica cardiologista pediátrica e também participa da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a SOCESP, e fala conosco direto de São Paulo. Obrigada e boa sorte para a senhora. Muito obrigada, bom dia.